Vamos, irmãos, dar continuidade aos nossos estudos ainda sobre fé. E hoje nós veremos a seguinte pergunta, bem como a resposta, que diz assim: qual é o princípio de nossa obediência? Resposta: a fé que nos santifica é o princípio de nossa obediência. Mais uma vez, qual é o princípio de nossa obediência? Resposta: a fé que nos santifica é o princípio de nossa obediência. Então, esta é a pergunta e resposta simples sobre o que nós tentaremos ver brevemente hoje. E uma coisa que nós devemos entender inicialmente é que tudo aquilo, irmãos, que não provém da fé é pecado. Tudo aquilo que não provém da fé é pecado. Por essa razão, nós podemos também afirmar o seguinte, que a santificação, que é algo que nós experimentamos na nossa vida progressivamente e diariamente, certamente tem de ser algo que necessariamente deve envolver também a fé. Interessante porque o apóstolo Paulo, quando ele está falando sobre a sua conversão, ele diz que foi chamado pelo Senhor, e ele foi chamado ao Senhor para ser um pregador e um pregador aos gentios, e ele então, nas suas palavras, em Atos capítulo 26, verso de número 18, ele vai acrescentar o seguinte: ele foi chamado para pregar aos gentios, mas ele então acrescenta no capítulo 26, verso de número 18, as seguintes palavras: E para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Santificados pela fé em mim. Thomas Watson, um puritano, ele vai dizer que a fé ela é de fato algo muito interessante, e ele vai chamar a fé de graça refinadora. A fé é uma graça refinadora. Ele vai dizer que na alma a fé ela age como um fogo entre metais. Ela refina e purifica. A fé, ela refina e purifica um crente como fogo entre os metais. Por essa razão, ele vai chamar a fé de uma graça refinadora. E então ele acrescenta dizendo que a moralidade pode lavar o exterior do homem. A fé, ela lava o interior do homem, purificando o coração pela fé. Como diz Atos capítulo 15, verso 9. A fé é uma graça pura. Ainda que tire a vida do pecado, ela retira também o amor ao pecado. A fé, então, é algo que vai de fato purificar o homem, fazendo o homem cada dia mais e cada vez mais, através do progresso da sua caminhada em fé e em santificação, mais santo. E a fé, então, deve estar necessariamente envolvida com essa caminhada do crente, em fé. Porque o homem, ele viverá então, ou o justo viverá por fé. Nós temos um exemplo de alguém que teve a fé como o princípio, ou a base, ou o fundamento da sua obediência. E temos um exemplo muito claro e muito conhecido no Antigo Testamento. E esse exemplo que nós temos no Antigo Testamento é Abraão. Abraão nos é um grande exemplo de fé, como base para a sua obediência, como nós vemos em Gênesis capítulo de número 22, onde nós encontramos ali aquele evento marcante na vida do próprio Abraão, quando o seu filho amado, o próprio Isaque, ele está sendo posto para ser sacrificado. E a fé do próprio Abraão, ela é testada. A fé, ela foi realmente o princípio pelo qual Abraão obedeceu a Deus naquela ocasião.
E veja, as exigências de Deus, elas são diretas. As exigências de Deus a Abrão, bem como aos homens, é realmente muito clara. A Escritura nos fala acerca disto. Por exemplo, se você olhar comigo para Eclesiastes capítulo 2, ou melhor, Eclesiastes capítulo 12, Eclesiastes 12, versos 13 e 14, a Escritura nos diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Veja então que a exigência do Senhor é de fato esta vida de obediência, temor, sujeição a Ele, e de fato o Senhor nos chama a andarmos assim de modo muito claro. Ainda que o Senhor nos fale de modo muito claro, muito objetivo, acerca de uma vida de fé relacionada então à caminhada de obediência, nós, não Deus, complicamos a nossa vida cristã. Não é? Nós é que complicamos a nossa caminhada. Mas o segredo da vida cristã é simples. Você confia em Deus e lhe obedece. Isto é o que é prescrito pela própria palavra. E a pergunta então seria: você confia em Deus, você tem fé em Deus e lhe obedece? É algo que a gente deve refletir acerca da nossa vida e da nossa caminhada cristã hoje. É um chamado para confiarmos em Deus e obedecermos o nosso Senhor. Ainda pensando acerca da própria caminhada do próprio Abraão, em Gênesis capítulo 22, nós encontramos esse evento marcante na vida dele. Se tem uma palavra que é repetida frequentemente neste capítulo, é a palavra filho. O termo filho é usado pelo menos 10 vezes no capítulo 22, como um termo muito importante e principal na narrativa. Deus, então, trouxe para o próprio Abraão, naquela ocasião, uma provação muito grande, e uma provação que foi dada ao próprio Abraão pouquíssimo tempo depois de sua grande alegria. Qual a grande alegria do próprio Abraão? O nascimento de Isaque, o seu filho. Deus, então, ele testou Abraão, colocou Abraão em prova. Quando ele coloca o seu filho amado, né? Isaque era muito amado por Abraão. Mas o Senhor então vai testar o seu servo, vai testar a fé do seu servo, vai testar a obediência do seu servo. Então coloca a vida do próprio Isaque em risco. Mas o que é que Deus queria então com isto? Não é? Veja, nós não podemos pensar que Deus ele queria a morte de Isaque. Deus ele não queria a morte de Isaque. Deus queria a confiança de Abraão no próprio Deus. Colocar a vida ou fazer com que a vida de Isaque fosse tirada de fato, isso comprometeria muito daquilo que viria posterior ao próprio Isaque, que seria o descendente prometido. O Senhor havia prometido um descendente, que seria, além de ser o salvador de Isaque, seria igualmente o salvador do próprio Abraão. Mas Abraão deveria confiar no Senhor em meio a tudo isso. E Deus então deixa claro para Abraão que Isaque, de fato, era um filho muito amado. Quando nós olhamos para o texto de Gênesis, capítulo 22, versículos 1 e 2, a palavra nos diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então, o próprio Senhor fala e declara a Isaque, de fato, a Abraão, e Abraão, de fato, amava muito o seu filho.
E qual a resposta, então, de Abraão às palavras do próprio Deus dirigidas a ele? Abraão, ele respondeu com fé. Ele respondeu com fé. Ele é, de fato, alguém muito obediente. E o verso 3º nos fala acerca disto. O verso 3º do capítulo 22 de Gênesis nos diz: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Veja que Abraão, ele começa de fato a revelar a sua fé e o seu amor ao Senhor. Veja, ele já havia demonstrado anteriormente, quando ele se separa então da sua parentela, do seu pai, Terá, em Gênesis capítulo 12. Ele vai então para uma terra que o Senhor havia de mostrar para ele. Mas agora ele teria de demonstrar um amor maior a Deus, um amor maior a Deus que pelo seu próprio filho. Um verdadeiro teste de fé que envolvia muita aflição para este homem. Porque, repetindo, Isaque era muito, mas muito amado pelo próprio Abraão. Mas é interessante nós vermos que a fé de Abraão explica a sua resposta de obediência imediata. A sua obediência imediata revela que este homem possuía uma confiança, uma fé no Senhor inabalável. E ele então, o texto nos diz no verso 3º do capítulo 22 de Gênesis, que levantou-se de manhã cedo. Ele se levantou prontamente, atendendo então à vontade do próprio Senhor que havia ordenado a ele. Nós não encontramos na ação do próprio Abraão nenhum tipo de relutância, nenhum tipo de demora de Abraão. Não, de forma nenhuma. Ele faz imediatamente. Nós não encontramos ele tentando se utilizar de um outro artifício, de um outro meio, de repente tentando pegar o seu filho Ismael e colocando Ismael por sacrifício no lugar do seu filho amado Isaque. Não, ele não faz nada dessas coisas. Ele até mesmo se recusou a, de alguma forma, debater com Deus. Ele não vai questionar a Deus. Não, por que não leva o meu filho Ismael? Por que não? Ele não vai tentar fazer nada disso. Abraão, ele obedece com fé. Pela fé, então, ele colocou o bem precioso, o bem mais precioso que tinha, no próprio altar. No próprio altar. Ele faz isto. Mas por quê, irmãos? Porque ele tinha fé. É interessante porque ainda no capítulo 22, no verso 5º, algo nos é dito. Gênesis, capítulo 22, verso 5º. Veja que coisa interessante, né? As palavras do próprio Abraão. Ele vai dizer aos seus servos: então disse a seus servos: esperai aqui, com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Aqui é algo que vai mostrar também muito dessa grande fé do próprio Abraão, porque ele cria absolutamente que ele iria com o seu filho, adoraria e retornaria com ele. Em outras palavras, irmãos, Abraão cria no retorno de Isaque de alguma forma. E é interessante porque a Escritura Sagrada, mais à frente, em Hebreus capítulo 11, versos 17 e 19, o apóstolo vai nos mostrar que isso de fato envolvia fé e que Abraão, ele cria em algo extraordinário naquela ocasião. Veja a fé deste homem, e então o texto inspirado nos esclarece um pouco mais essa confiança, né? Vai nos explicar a confiança do próprio Abraão. Hebreus capítulo 11, versos 17 a 19, diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a
tua descendência. Verso 19, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Veja que coisa interessante. Abraão, ele cria que Deus poderia devolver Isaque de entre os mortos. A fé de Abraão, então, consistia em esperar no poder divino, na verdade bíblica de que Deus é todo-poderoso, então, para tirar o seu filho da morte. E veja, ele como um homem, irmãos, natural, ele certamente naquela ocasião enfrentou conflitos emocionais quando viu o seu filho amado subindo com as madeiras. Contudo, a sua fé fez com que ele vencesse as emoções do momento que certamente o angustiaram naquele momento. O que foi que ele fez então? Ele não deu lugar aos seus sentimentos. Ele não permitiu que os seus sentimentos tomassem a dianteira da sua vida, de forma nenhuma. Ele fez o que deveria ter feito em obediência a Deus e colocou o seu filho no altar e ia matá-lo. Ele ia, de fato, sacrificar o seu filho. Mas isso não acontece. Ainda que pudesse, irmãos, existir o desejo de resgatar seu filho, sua confiança em Deus foi maior. E então Deus age. O Senhor vê a fé do próprio Abraão e o Senhor então agiu. E ele agiu no momento certo, pois seu tempo é sempre perfeito. E a Escritura nos diz ainda em Gênesis capítulo 22, agora versos 11 e verso 13, nos apresentando a ação do próprio Senhor Deus. Gênesis 22, versos 11 a 13, a palavra diz assim: Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Foi dito então a ele que não deveria matar seu filho. Por quê? Porque havia um substituto. O anjo do Senhor é quem diz isso. E o anjo do Senhor é o próprio Senhor Jesus Cristo pré-encarnado, falando então com o próprio Abraão naquele momento. E foi próprio esse mesmo Senhor Jesus Cristo que morreu no lugar de Isaque. Mas não existiu nenhum anjo tentando substituir o próprio Senhor Jesus Cristo. Ninguém substituiu Cristo na sua morte. Cristo, de fato, morreu. O Filho de Deus, o primogênito, o unigênito Filho de Deus, o amado de Deus, o Pai, teve de ser crucificado. Ele morreu por causa dos nossos pecados, bem como pelo pecado do próprio Abraão, bem como pelo pecado de Isaque e de todos aqueles que são os eleitos de Deus. Cristo, Jesus, o amado Filho de Deus. Mas pensando então ainda no próprio Abraão, sua fé, ela não consistiu apenas em sujeição à ordem de Deus, mas em absoluta confiança de que Deus faria o que é certo. Porque o Senhor Deus é aquele que faz justiça na terra. Como na pergunta sugerida em Gênesis 18, verso 25. Não fará justiça o juiz de toda a terra? E a resposta é certa. Sim, o Senhor é o Deus que fará justiça. Como falou um puritano no passado, ele escreveu o seguinte: viver pela fé significa confiar com firmeza na palavra de Deus em todos os estados e condições, com pleno propósito de ser guiado por ela, pela fé, até que as coisas boas nela contidas sejam realizadas de forma plena. Irmãos, Abraão, ele creu
Abraão viveu com confiança no Senhor. Abraão, ele confiou na palavra. Ele confiou nas palavras do seu próprio Senhor, mesmo em meio aos dias mais difíceis da sua vida. E ele foi então guiado pelo mandamento, ele foi guiado pelas palavras do Senhor, ele foi guiado pelas promessas de Deus e então caminhou firme até o fim. Abraão, ele teve a graça de receber de volta o seu próprio filho dentre os mortos. O Senhor Deus é fiel e Abraão creu neste Deus que é fiel. Mas tudo isso aconteceu porque ele viveu pela fé. Porque, irmãos, como falamos no início, sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé é impossível obedecer a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé é impossível obedecer a Deus. Abraão fez as duas coisas. Confiou no Senhor e foi obediente a Ele. Mas então, o que é que fundamenta o quê? É a obediência que fundamenta a fé? Ou a fé é que fundamenta a obediência? E o que nós cremos é que a fé é o fundamento da obediência. A fé está debaixo, no fundamento da obediência de Abraão e bem como de todos os servos de Deus. A fé, ela é o pressuposto mais básico da nossa obediência. Sem a primeira, ou seja, a fé, a última não existe. É impossível agradar a Deus. Nós precisamos então ter fé e confiar no Senhor para que possamos ser obedientes a Ele. Abraão certamente se tornou um homem melhor depois dessa provação que ele experimentou. Se tornou certamente um homem muito mais semelhante a Cristo. E ali então, na sua vida, a sua fé verdadeira foi demonstrada. Mas ele ali também certamente demonstrou ou experimentou muito mais da misericórdia e do amor de Deus no processo de toda a sua provação. E qual foi então a resolução? Qual foi o resultado? O resultado foi: Abraão expressou mais amor a Deus que antes. Nos dias difíceis da sua vida, ele demonstrou que de fato amava o seu Senhor. Ele confiava em Deus. Abraão, então, irmãos, a vida de Abraão nos é um exemplo do significado de viver pela fé. Toda a nossa vida deve ser uma vida de fé, se quisermos ser obedientes ao chamado de Deus para nossas vidas. E veja, às vezes o chamado pode ser de fato muito difícil. Difícil, e a obediência seria impossível sem a fé em Deus. Ainda que seja difícil. Se você não tiver fé, o fracasso é certo. Mas com fé no Senhor, então o Senhor de fato nos concederá a graça de sermos obedientes a Ele em tudo, independentemente das circunstâncias ao nosso redor e da dificuldade do nosso chamado na nossa vida. Aqueles que possuem verdadeira fé em Deus caminharão em obediência a Ele em tudo e em todo o tempo. Amém. Nós vamos concluir aqui o nosso estudo de hoje, mais uma vez, repetindo a pergunta: qual é o princípio de nossa obediência? A resposta: a fé que nos santifica é o princípio de nossa obediência. Amém.